Oi, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Tainá Guimarães, sou estudante de medicina, trabalho com gerenciamento de rede social e eu falo um pouco aqui no canal sobre como a gente consegue conciliar os estudos e o trabalho. Eu sei que eu me ausentei nesses últimos tempos aí, eu tava postando vídeos com certa frequência, mas eu passei por um processo que inclusive vai ser tema de outro vídeo aqui que eu vou contar pra vocês. E aí agora eu estou retomando os vídeos do canal. Então assim, se você puder, já deixe seu like aqui, já compartilha com alguém esse vídeo que vai gostar desse conteúdo, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar o meu planejamento de estudos para o sexto período. Se você não sabe, eu estou indo para o sexto período e eu estou muito ansiosa. O quinto período foi só o caos. Eu tenho certeza que no sexto período vai ser melhor. Inclusive, eu tenho uma zona livre. Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir a minha grade aqui com vocês e a gente vai montar esse planejamento juntos, ok? Então, bora lá. Então, gente, bora lá. Eu vou fazer isso pelo Notion, tá? Pra mostrar pra vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil do que o vídeo que eu fiz no período passado. Eu acho que assim vai ficar mais visual, tanto pra mim quanto pra vocês. Eu já comecei a fazer, tá? O ideal aqui é que eu mostre pra vocês como eu monto o meu cronograma da semana e não como eu monto o meu cronograma pessoal de estudo. Mas eu também vou dar uma passadinha geral nisso, tá? Com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Então, eu já criei o Notion, tá? É muito simples de usar. Se você fizer o login lá, é gratuito, é bem simples mesmo. Aqui tá meu horário. Vou passar meu horário geral com vocês para vocês terem noção de como que vai ser, tá? Então, olha só. Eu tenho aula de segunda a sexta-feira. Dessa vez eu tenho tempo ocioso, o que eu não tinha no período passado. No período passado a minha grade era completamente cheia, tá? Esse período ele fica um pouco mais light por conta disso. Então, assim, na segunda-feira, eu tenho os dois tempos da manhã preenchidos, eu tenho aula teórica. Mas o que acontece? Aí eu falo assim, Tainá, de 10 às 11 você não tem aula, mas o que que você vai ficar fazendo? Eu tenho uma área verde aqui, então isso aqui eu vou colocar como estudo livre. Possivelmente eu já vou adiantar a matéria que eu assisti, né, na aula teórica da manhã, porque aí, os dias que eu tenho semiologia de manhã são todos os dias que eu tenho semiologia teórica. As aulas da tarde são as aulas nos hospitais, então acaba ficando um pouco diferente do que no período passado, tá? Então, todos os dias de manhã são aulas teóricas e à tarde são nos hospitais. Eu ainda não sei como que vai funcionar a dinâmica de doenças infecciosas parasitárias, não sei mesmo, e de gineco. Gineco eu sei também que a gente vai para os hospitais, mas isso tudo a gente vê na primeira semana de aula. Então, na semana que vem eu já vou saber qual que vai ser meu grupo e como que vai funcionar esse esquema, ok? Então, assim, na segunda-feira eu tenho duas aulas de semiologia, dois tempos livres, depois horário para almoço e ida para o hospital. Por que que eu não venho em casa? Porque é mais fácil eu sair da faculdade e ir para o hospital do que eu passar em casa. Passar em casa ele me demanda um pouco mais de tempo. Eu não moro ao lado da faculdade, queria eu, mas eu não tenho essa oportunidade, eu moro um pouco longe, né? Meu bairro fica uns 15 minutos da faculdade, mais ou menos, de carro. E aí, para eu sair da faculdade e vir para cá, fica um pouco fora de mão. Então, o que que eu faço? Eu almoço na faculdade e vou para o hospital. Se Deus quiser, eu vou também fazer minha alimentação saudável certinha. Eu não vou almoçar mais na faculdade, porque isso vai me economizar, né? E eu também vou comer certinho, gente, porque eu engordei muito no período passado. E aí, eu também não sei como que vai funcionar a dinâmica de otorrino e de dermato, tá? Mas eu acho que são aulas teóricas no campus, não tenho certeza. Mas aí, ao longo do período, eu vou falando com vocês. Então, dito isso, eu vou montar o cronograma com vocês, tá bom? Então, aqui, eu só montei uma tabela bem simples, cara. Isso daqui depois eu tenho até que organizar. Vou só botar no. Só botar essas letras aqui de cima em destaque para vocês. Pra ficar mais visual pra gente, eu acho. Mas depois tem que organizar bonitinho. O ideal é fazer um. O ideal é fazer, tipo, com cada cor de cada coisa. Eu deixei sábado e domingo, eu ainda não mexi em sábado e domingo, tá? É, assim, vou organizar aqui com todos os horários, da mesma forma que está ali no meu quadro da faculdade, que ele divide em hora, tá? E depois do almoço ele divide de 30 em 30 minutos. Então, eu vou fazer da mesma forma aqui, tá? Então, assim, para facilitar, porque todos os dias de manhã praticamente eu tô na faculdade. Então, isso vai facilitar, tá? De 10 às 11, de 11 a. Como que ele coloca aqui? De 11 a meio-dia. 12, isso mesmo, é que ele bota de 12 até 12h30, até 13h30, porque 1h30 volta às nossas aulas da tarde.
Gente, eu tô no sexto período da faculdade, eu ainda tenho dúvida de que horas que começa minha aula da tarde, mas tudo bem. Aí vem de 13h30 até 14h30. Aí de 14h30. Por que que eu sempre coloco o início e o término? Para ficar visual mesmo pra gente na hora de organizar o nosso dia, tá? O que que acontece? Eu divido tudo em Pomodoro, gente. Tudo que eu vou fazer, eu divido em Pomodoro, intervalo de 45 minutos e pauso 5. Isso para mim facilita muito. Então, por exemplo, eu sei, vou explicar para vocês depois, né, na minha dinâmica da manhã, na minha rotina da manhã, que o tempo que eu deixei aqui é o suficiente para eu conseguir fazer a minha rotina da manhã, que inclusive deve até sobrar tempo, tá bom? Então, assim, vai dar certo. 16h30. Isso aí que você pode fazer à mão também, tá? Eu gosto muito de fazer à mão, porque aí eu posso deixar em qualquer lugar. Mas o Notion ele tem se mostrado muito bom pra mim. Eu usei muito no período passado e aí facilitou muito minha vida, gente, sério. Então fica aqui a dica, né? Então aqui, 17h30 acabaram minhas aulas, mas eu ainda tenho os períodos da noite, tá? Então, assim, o meu dia não acabou às 17h30. O meu dia só acaba quando eu vou dormir. Então, 18h30. Tô ansiosa pra esse período, galera. Se contar pra vocês, esse período passado foi um perrengue que só Deus na minha vida, mas deu certo. Deus ajuda, tá? Quando a gente acha que não vai aguentar, a gente aguenta, e aí o período acaba, e é isso aí. Tudo certo. 21h30. Vou botar 21h30 até 21h30 até 22h30. E aí, the end, né? Partiu pra glória, porque não dá pra gente viver depois de 10h30 da noite. Já tá na hora de fazer dormir. Eu valorizo muito as minhas noites de sono também. Então, isso foi uma dificuldade que eu enfrentei no último período. E eu vou contar pra vocês depois do processo que eu passei num outro tema. Mas foi uma experiência assim. Não quero que ninguém passe, mas eu acho que é importante a gente abordar esses tópicos assim, sabe? Sobre o processo de depressão dentro da faculdade de medicina. Isso é muito importante a gente abordar. Então vamos lá, como que vai começar a minha rotina da manhã? Primeiro, o que que eu faço, tá? Eu sempre organizo aqueles horários que não vai mudar. São os compromissos que não vão mudar. Tá chuva, tá sol, esses compromissos estão ali, e esses são, e assim, esses compromissos estão ali, e nada vai mudar aqueles compromissos. Então, isso é uma coisa que eu faço. Começo. Então, aqui, ó. Entre meio-dia e 1h30 é o horário do almoço. E assim, gente, quem faz faculdade, quem sabe essa rotina aqui, sabe muito bem que existem aulas que começam mais tarde, aulas que começam mais cedo, o professor que às vezes passa tarefa para casa ao invés de dar aula, isso acontece, tá? E é muito bom, fico muito feliz. Não é uma coisa ruim, assim, quando o professor faz método misto, né? Sem ser aquele método convencional, ele faz um método meio PBL. Então, ele passa algumas coisas pra gente fazer em casa, ao invés de a gente fazer na faculdade, enfim, de dar aquela aula mesmo, bunda na cadeira. Eu gosto porque, sei lá, eu acho que você acaba aprendendo tanto quanto. Eu, em casa, eu rendo muito mais do que, de fato, assistindo aula. Eu sou assim, né? O meu estudo individual, ele precisa acontecer. Então, assim, não dá para estudar em grupo sem antes eu ter estudado de forma individual. Não tem como. Não tem como, eu não consigo. Não sei como vocês são, tá? E assim, os horários, então, que não vão mudar. O almoço, não vai mudar nunca, vai ser sempre esse horário. Aqui depois eu vou organizar, tá bom? Eu já coloquei. De manhã, eu tô com o hábito de faça uma leitura de um capítulo de um livro. Gente, um capítulo de um livro você lê muito rápido, tá? Eu particularmente sou assim. Hoje eu demorei mais porque esse livro é realmente uma delícia de ler. Eu tô apaixonada por ele, completamente apaixonada. E quem me acompanha nos stories viu que ao invés de eu ler um capítulo, eu li dois. E assim, ele tem muitas tarefas e eu fiz essas tarefas dele perfeitas. Que esse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico que Existiu, que é a história de Salomão, tá? Então, assim, ele é baseado em versículos bíblicos, principalmente de Provérbios. Então, ele pega Provérbios e passa como Salomão construiu o império dele. Então, foi o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. E assim, é um livro muito gostoso de ler. Eu amo esse tipo de conteúdo. E foi um livro que está sendo um divisor de águas para mim. Eu terminei de ler, eu não tá aqui, o outro livro que eu terminei de ler. Terminei de ler na semana passada, foi.
você pode realizar os seus próprios milagres, Napoleão Hill. Então, isso daqui é muito bom, porque a gente deixa a nossa mente focada. E assim, eu gosto de fazer leituras ativas, não gosto de ler antes de dormir. Se eu for ler antes de dormir, eu vou ler um romance, tá? Porque assim, um romance, o que que ele vai fazer? Ele vai aguçar a minha criatividade, mas não tem problema se eu perder algumas entrelinhas dele. Então é muito importante com que eu mantenha o foco lendo, por exemplo, esse livro aqui. Esse livro eu preciso manter o foco. Então eu sento onde eu estou sentada para estudar e para trabalhar. Eu sento na minha mesa, abro o livro e leio. Além disso, também eu leio um capítulo da Bíblia por dia e faço meu devocional todos os dias de manhã. E isso daqui já me dá um tempo de menor do que 45 minutos, tá bom? Eu já fiz essa marcação, principalmente agora nas férias. É uma marcação que eu já fiz, é um tempo que eu já cronometrei, então eu sei que se eu separar de 6 às 7 da manhã, dá tempo, tá? Aí você fala assim, Tainá, mas de 7 às 7 e meia, pra você só tomar café e se arrumar e ir pra faculdade? Não demora, né? Eu não demoro isso tudo, eu não demoro muito tempo, porque eu tomo banho no dia anterior, tá? Normalmente, quando assim, eu tô muito cansada, eu tomo um banho antes de ir pra faculdade, mas eu também não tomo um banho demorado, porque se for tomar banho demorado, gente, banho demorado pra mim é pra antes de dormir, tá? E aí eu tomo um café da manhã, que normalmente eu já deixo também organizado no dia anterior, tá? O café que eu faço, pode ser um café preto enquanto eu tô aqui lendo, então eu vou tomando café e depois eu só como alguma coisa e saio. Também minha dinâmica é bem tranquila. E 7h30 eu saio de casa, tá? 7h30 eu saio de casa porque aí eu chego na faculdade tranquila, consigo pegar um horário legal, consigo pegar um lugar legal, porque minha turma é muito grande, gente. Minha turma tem cento e poucas pessoas. Então, assim, é uma turma enorme. E aí, se eu não sentar na frente, eu não presto atenção. Já era. Se eu não sentar na frente, eu vou ter certeza que eu vou ficar batendo cabeça, que eu vou prestar atenção na morte da bezerra e não vou prestar atenção na aula. Uma das coisas que eu valorizo muito é o meu tempo, né? Então, se eu tô na faculdade, eu preciso prestar atenção na aula de qualquer jeito. Então, eu sento lá na frente e aí eu me obrigo a prestar atenção, tá? E aqui eu vou assistir a aula. Então, de 8. Ai, gente. Não, 8 horas eu chego na faculdade, né? Eu já coloquei a aula aqui, mas não tem problema, que seria tipo de 7h30. É que eu não botei o intervalo, igual eu botei nos outros, né? Até 8 horas vai ser o padrão. Deixa eu só colocar. Enfim, isso aqui era pra estar junto, mas ignorem. E é isso aí. De 8 às 9, então, eu tenho aula na segunda-feira. Aula de manhã, né? CMU 2. Mas eu não vou colocar aqui, não. Vou só colocar aula, porque de qualquer forma não vai alterar em nada. Aqui eu vou ter aula também. Aula também, aula. Só tenho horário livre na sexta e na. Até 5h30. Gente, no hospital é até que 5h30 de verdade. E, tipo assim, eu sei que eu chego em casa morta, porque a gente fica rodando o hospital inteiro. Aqui, normalmente, eu coloco as disciplinas que eu vou ter aula, tá, gente? Mas é só porque eu tô montando aqui com vocês. Então, isso aqui não vai alterar muito. É, pra gente ter noção. Então, que sexta-feira de manhã eu também tenho aula. São os compromissos inadiáveis. Aqui na sexta-feira eu também tenho uma reunião, que é com o doutor. Que essa reunião é uma reunião, assim, tipo, nunca acaba, nunca acaba. Nunca vou parar de ter essa reunião, que é uma reunião de alinhamento. Então, esse foi o dia que a gente separou para isso, então nunca vai parar e é muito importante. Aqui eu tenho uma área verde, que é o estudo, né? Vou botar aqui estudar. Estudar. E o que que eu vou estudar aqui? Vou estudar o que eu vi em sêmio naquele dia. Falar sêmio 1, que eu ainda tô com sêmio 1 na cabeça, mas não. Vou estudar o que eu vi em sêmio naquele dia, tá? Então, eu não tive aula aqui, 2 aulas de semiologia teórica. Então, eu vou sentar e vou pelo menos revisar aquela aula. Não vou precisar revisar totalmente a aula. Eu vou poder ir direto para bibliografia, que a aula eu acabei de assistir. Então, assim, vai ser muito simples. Então, eu dou um descanso, pausa, café, não sei o quê, como alguma coisa, vou para a biblioteca, sento e estudo. Aqui, normalmente, é o tempo de deslocamento que eu tenho, tá? É entre sair do hospital e chegar em casa, ou sair de casa, ou, enfim. Então, entre 5h30 e 6h30, eu sempre coloco um horário, assim, de descanso.
que nunca é descanso, eu tô sempre resolvendo alguma coisa, mas eu sempre coloco porque para eu virar a chavinha, tá, gente? Vocês vão entender, quem trabalha aí vai entender que tem hora que a gente tem que virar a chave do nosso cérebro, tá? Aqui é zona verde também, tá? Essa sexta-feira aqui é zona verde, então eu não tenho aula, não tenho nada, vou aproveitar principalmente para estudar. E aqui eu ganho 1 hora free. Minha mente está livre, vou descansar, vou assistir um TikTok, vou assistir vídeo no YouTube, vou olhar vídeo da Tainá no YouTube, vou olhar os stories da Tainá no Instagram. Brincadeira. Brincadeira não, gente. Assistam sim, porque vale a pena. E então aqui eu tenho um horáriozinho de descanso. Na terça e na quinta, eu treino. Eu só não lembro que horas que eu treino. Acho que eu treino, se eu não me engano, é 7 ou 8, tá? Mas eu vou deixar aqui, é 7h30 e 8h30, terça e quinta, treino. Que eu treino com o personal, tá? Não treino sozinha. Isso daqui vai facilitar a minha vida, porque pelo menos eu vou, tá? Se não for esse horário, é 9 da noite, mas eu acho que ele tinha conseguido mudar pra mim pra 8. Então aqui eu também coloco treino com o personal. Por que eu coloquei esses dois horários, né? Meia hora antes, meia hora depois do treino começar. Por quê? Meia hora antes pro deslocamento. Possivelmente eu vou sair desses dias e vou vir para casa, eu vou para a faculdade estudar, enfim. Eu vou fazer alguma coisa, tipo, não vou ficar ociosa nesse tempo que eu tô aqui. E aí eu tenho esse deslocamento antes, e quando eu chego em casa, gente, eu chego em casa, eu preciso tomar banho, porque não dá. Então, assim, eu sei que eu chego em casa, tomo banho, então já deixo esse tempo, assim, livre, tá bom? Para isso. E aí, aqui, segunda-feira de manhã, já estudei aula teórica de CM de manhã. Então, assim, eu não vou estudar de novo na parte da noite, tá? Ou eu posso estudar alguma coisa da prática, mas eu, Tainá, o que que eu vou fazer? Eu vou focar no meu trabalho. Por quê? Aqui é muito importante com que eu trabalhe, porque segunda-feira, gente, quem trabalha com gestão de rede social sabe, segunda-feira é o caos, segunda-feira é dia de organizar cartela de cliente, então acaba sendo mais difícil, acaba sendo mais trabalhoso, tá? Então, assim, eu vou botar 2 horinhas de trabalho, e aí sim eu posso estudar. Gente, em 2 horas trabalhando com social media, vocês vão ver que vocês fazem muita coisa, se vocês focarem 100% do tempo, tá bom? Focou 100% do tempo, cara, 2 horas é mais do que o suficiente. Divide em Pomodoro, tá? Divide em Pomodoro. Mais do que o suficiente depende de quantos clientes você tiver, né? Eu, no meu caso, para clientes mais, como que eu vou dizer? Para clientes menos trabalhosos, assim, eu consigo em 2 horas de trabalho, talvez, acatar alguma demanda deles. Mas eu não vou trabalhar somente esses dias, né? Eu vou trabalhar também nos outros dias. Aqui vocês podem ver que, por exemplo, na terça e na quinta eu tenho um tempo muito curto, tá? Um tempo muito curto. Eu vou ter 1 hora de intervalo até o treino com o personal. O que que eu vou fazer? Eu não vou incluir o estudo aqui, porque o estudo, gente, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu não posso quebrar um estudo no meio. Se eu comecei um negócio, eu tenho que terminar de estudar aquilo. Então, eu não gosto de quebrar estudo no meio. O trabalho, eu consigo acatar mais demandas dele, demandas menores. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui um tempo de trabalho, tá? Porque aí eu consigo fazer coisas menores. Às vezes eu faço uma arte, ou vejo uma demanda de um post, corrijo alguma legenda, faço alguma coisa, sei lá, é, vou programar alguma postagem. Então, isso daqui são coisas que exigem menos tempo, são tarefas mais simples e que me exigem menos tempo. São mais coisas para fazer, mas que eu consigo fazer num espaço de tempo menor. Porque aí, não deu tempo de eu agendar isso aqui, tá bom, depois eu volto e agendo, tá bom? Mas assim, o que eu preciso, se eu comecei a estudar, eu preciso terminar de estudar. Se eu comecei, preciso terminar. Isso daí é uma demanda minha, tá? E aqui, né, eu vou colocar na quarta-feira. Estudar, estudar, estudar e estudar. Quarta-feira a gente vai só estudar. O que que eu vou estudar na quarta-feira? Na terça eu não, possivelmente não vou conseguir estudar nada, tá? Por quê? Porque na terça-feira eu vou ter que trabalhar nesse tempo e depois eu vou treinar. Gente, eu não vou parar de treinar nesse período. Se Deus quiser, eu não vou precisar parar de treinar.
porque isso também foi uma das necessidades que eu vi, assim, não parem, gente, não parem a vida de vocês por causa da faculdade. Incluam isso na rotina de vocês. Ah, Tainá, vai demorar 2 horas. Cara, o que que são 2 horas perto das horas todas que você tem durante a semana? Não parem. Porque foi o que me afundou, foi ter parado principalmente a academia. E o personal, ele me puxa, né, pra isso. Ele acaba puxando você aí. Então, assim, na terça eu tenho semiologia, otorrino e dermato. O que que eu vou fazer na quarta, né? Aí, quarta-feira eu só tenho o DIP, que é doenças infecciosas parasitárias. Na quarta-feira, o ideal é eu estudar o que eu teria que ter visto na terça, né? E que eu teria que ver, o que eu vi na quarta. Mas qual que eu vou dar prioridade? Vou dar prioridade àquela matéria que eu vi no dia, porque eu não vou precisar voltar na aula e estudar aquela aula. Lembrando que todo o tempo ocioso que eu tiver, ou vou estar demandando, resolvendo alguma coisa de trabalho, ou vou estar resolvendo alguma coisa de estudo. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo, tá? Então, assim, na terça, eu vou. Na terça, não, aqui é quarta. Na quarta, eu vou só estudar. Aqui, aqui na terça e na quinta, eu posso até colocar algum horário de estudo, tá? Aqui na terça e na quinta. Mas o que eu não vou fazer, porque são horários que eu sei que eu vou estar muito cansada. E um dos erros que eu cometi no período passado foi planejar mais coisas do que eu tinha capacidade de demandar, tá? Então, assim, terça e quinta eu sei que eu vou estar morta. E aqui na sexta eu vou só estudar. E aí eu vou ter muito tempo para estudar, tá? E aí eu vou conseguir estudar DIP, estudar tudo que eu tenho para estudar. Deus quiser, eu vou conseguir. Vou colocar algum treino aqui também. Vou botar aqui, ó, treino. Posso colocar o treino mais pro final do dia, porque aí eu vejo o dia mais no final do dia. Vou botar aqui o treino. Porque aí eu acho melhor, porque minha mente já tá meio cansada. Ou eu vou treinar, nos dias que eu não vou treinar aqui, né? Ou eu vou treinar logo após a aula, saio da faculdade, vou direto pra academia e venho pra casa, resolvo minha vida. Ou eu vou treinar mais à noite. Isso daí vai depender um pouco. Por quê, gente? Eu às vezes gosto, sabe, nesse break que eu dou ali do descanso? Às vezes é legal, tipo, pegar, fazer um treino e voltar, porque você fica meio off, assim, do que está acontecendo no mundo, você faz um treino, você muda, você vira a chavinha e volta, mas às vezes, tipo assim, eu recebo muita demanda esse horário, então acabo ficando, sei lá, eu me sinto um pouco culpada de estar ali, eu jogo isso no final do dia. Aí aqui nos outros dias, né, aqui entre 9, 9h30, 10h30, eu sempre deixo livre. E o que que eu faço? Aqui eu vou organizar minha vida pro dia seguinte. Então, organizar minha roupa, organizar minha alimentação, ver meu almoço. Resolvo isso tudo no dia anterior, gente. Nada no dia, porque senão dá ruim, não dá tempo. E final de semana, a gente alterna entre trabalho e estudar. Aqui eu não coloquei nada no final de semana, mas com certeza eu vou ter que estudar alguma coisa no final de semana, mas eu deixo um tempo mais livre também. Eu tenho que ver muita coisa de trabalho no final de semana, porque, como eu falei para vocês, olha, por exemplo, na sexta-feira, eu tenho uma reunião de acertos, né? Uma reunião que o paciente, o cliente, ele vai me demandar várias, várias coisas. Quando que eu vou resolver isso? Logo após a reunião? Não, logo após a reunião eu vou anotar todas aquelas demandas que ele tem e vou resolver isso quando? Lá no final de semana, que aí eu tenho tempo, eu vejo aquilo dali com calma que o cliente me passou, organizo aquilo dali com calma e na próxima sexta-feira a gente discute sobre isso de novo. Normalmente até faço as demandas, já entrego, né, essas demandas dele ali no próprio final de semana, ele consegue ver, e aí fica mais fácil, tá? Então, assim, sábado e domingo eu deixo livre, mas com certeza você pode colocar assim, se acordar um pouco mais tarde, tenta acordar às 6 horas da manhã, tá? Acorda um pouco mais tarde, curte um pouco sábado e domingo, faça um treininho. Eu pretendo muito treinar sábado e domingo, pelo menos um cardio, fazer alguma coisa. E, enfim, pretendo não, eu vou fazer, se Deus quiser, só preciso organizar meus horários. Vamos organizar um horário aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar um horário genérico para vocês, que é o que eu normalmente faço, tá? Então, assim, ó, off, total, até 7h30 da manhã. Gente, até 7h30, 7 eu não sei o que acontece, tá? Eu vou botar aqui porque eu vou acordar 8.
Mas eu duvido que eu vou acordar às 8. Eu devo acordar mais cedo, com certeza. Mas eu fico enrolando na cama, porque. Enrolando na cama não, pego o celular e fico resolvendo problema, mas não interessa, né? Então, assim, a gente acorda, eu faço um treininho de manhã, uma caminhada, alguma coisa assim. Domingo eu gosto de caminhar, cara. Domingo eu gosto muito de caminhar. Moro em Petrópolis, a cidade aqui é a coisa mais linda, eu gosto muito de sair pra caminhar, tá? Então eu chego em casa, vou, faço uma caminhada, tomo um banho relaxante e aqui eu posso começar a produzir. Então, eu posso começar a estudar de manhã. Eu normalmente gosto mais de estudar de manhã, tá? E trabalhar mais à noite, porque à noite meu cérebro já tá mais cansado. E como eu troco muito de função, né, muito de perfil, muito de demanda, né, enfim, durante o trabalho, eu consigo, sei lá, focar mais, enfim. Eu acho mais dinâmico, tá? E aqui no domingo também eu coloco para estudar. 3 horinhas de estudo. Almoço, não pode faltar o almoço. 1 horinha de almoço é mais do que suficiente, ainda dá para você dar uma descansada, almoça. Se você organizar as coisas como eu organizo, você consegue almoçar aqui e ser tranquilo. Então, boto assim, trabalho, vou botar 2 horas de trabalho em cada, e eu acho que vai ser mais do que suficiente. Claro que assim, gente, de acordo com as demandas. Exemplo, tô em semana de prova. Cara, isso daqui muda completamente, assim. Adeus trabalho nesse período. Mentira, eu organizo tudo para que fique de uma forma mais, sei lá, mais visível para mim, enfim, para que eu consiga ter mais tempo para estudar e não para trabalhar e não ficar refém do trabalho. E o que eu acho muito legal é que enquanto às vezes meus colegas estão descansando, eu estou resolvendo tretas de trabalho e é bom porque assim, quando eles estão descansando, eu estou ganhando dinheiro, brincadeira, brincadeira à parte. Mas é uma necessidade, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, eu sou muito grata à vida por ter me dado esse privilégio de poder trabalhar e de poder ensinar isso para outras pessoas. Gente, vocês não têm noção quão gratificante isso é. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, antes que eu me esqueça. Aqui também eu crio as pastas, né? De cada disciplina, então eu tenho sêmio 2, eu tenho a teórica de sêmio e a prática de sêmio, que assim fica mais fácil de eu ver o que eu preciso estudar. Então aqui, teórica de sêmio eu vou criar por semanas, né? Segunda-feira, por exemplo, aula teórica no campus, estudar o tema da aula em casa e revisar o conteúdo. Qual que é o tema? Exemplo, dei um exemplo aqui, cardiovascular, eu criei outra página, e aí você pode fazer isso de várias formas, tá? O Notion é maravilhoso para a gente conseguir organizar isso. Normalmente, minhas anotações eu faço pelo Pages do próprio MacBook, e não faço pelo Notion, porque a gente não tem acesso à internet das salas de aula. Então, isso é um problema de Petrópolis. A gente não tem acesso à internet nas salas de aula, tá? A gente só tem acesso a, enfim, aquilo dali. E aí, no Pages, ele tem no Mac, aí eu faço as anotações no Mac e faço tudo lá. Algumas coisas eu faço em mão, tá? Quando preciso gravar algum tópico, eu faço essa anotação na mão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. E já deixe seu comentário aqui e deem sugestão lá também no Instagram dos temas dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!